E aí, povo que curte o videogame, hashtag seus lindos, bem-vindos ao Gamepedia, o programa que toda semana te conta um Paranauê, para você manjar mais dos Paranauês. E quando a gente começou a fazer a nossa sessão de gênero, quer dizer, explicar as raízes aí, a história de cada gênero, veio uma galera, e por uma galera eu quero dizer sim, uma galera pedindo estratégia. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia. Como é muita gente, eu não vou dizer o nome de todo mundo, esse é para vocês. Todos vocês que pediram, tá? Estratégia. Estratégia, como o nome diz, fala que o jogo é resolvido quando você tem pensamento estratégico, não é incrível? Pois é. Então, pensamento lógico, entender de táticas, pensar antes do seu oponente, tentar resolver mentalmente alguma situação, é mais ou menos daí que surgiu o gênero estratégia. Ele se divide em duas grandes categorias e cada uma em pequenas categorias. Uma é estratégia em tempo real, a outra é turno. Em estratégia em tempo real, geralmente o foco é num combate rápido que acontece ao mesmo tempo. Enquanto você está jogando ali, construindo seu exército, a outra pessoa está fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então você maneja unidades, constrói prédios. Essas unidades podem fazer coisas diferentes. No geral, elas podem atacar, podem curar, podem construir algo, podem pesquisar alguma coisa. É muito importante, inclusive, essa pesquisa, porque é aí que você vai descobrir edifícios e construções novas. Outro fator que importa muito é a questão do terreno. No terreno, não somente você vai ter os seus recursos, que é onde você vai pegar todas as coisas que você precisa para construir prédios e unidades, como também como funciona o mapa. Qual é o melhor lugar para você atacar? Onde você pode flanquear? Onde será que você pode pegar a pessoa no pulo? Como é que você corta o suprimento do outro? Tudo isso importa em jogos de estratégia. No Reino Unido, as raízes do RTS começaram em 1983 com Stonkers, que tinha não exatamente unidades, então era um combate um pouco mais lento, um pouco mais próximo do tático do que do estratégia, mas começou ali. E no Japão também foi no mesmo ano com um jogo chamado Bokozuka Wars, que inclusive misturava elementos de RPG com estratégia. Veja só como esse legado que você conhece até hoje é um legado, na verdade, muito bem antigo. Em 1989, Herzog's Way foi meio jogo que colocou quase todos os elementos ali, considerado um RTS muito clássico. Então, o que ele fazia é que as batalhas eram enormes, não tinha como pausar e tinha um foco muito grande em ação. Mais ou menos ali no começo, tem outras coisas que são bem bacanas. Tem um jogo chamado Ciante, de 91, Ciente de formiguinhas, no qual, obviamente, você tinha que seguir um líder, né? Porque faz sentido. Overlord, também chamado de Supremacy, de 1990, tinha muito mais foco em manejo de recursos. Mas foi com Dune, segundo, Dune 2, que o gênero realmente chamou a atenção e começou a vender de verdade. E foi a partir dele, na década ali de 90, final da década de 1990, que a gente teve os jogos seminais da época do RTS, jogos que você deveria conhecer, jogar e amar. Não necessariamente amar, mas eu acho que você vai, porque é legal. Em 1994, a Blizzard lançava o primeiro Warcraft. E ele não é importante apenas porque ele perdura até hoje, por conta do cenário de fantasia, mas ele é muito importante porque nas construções, além de você criar uma base militar, você tinha edifícios como tipo fazendas. O que trazia a coisa não só como se você estivesse construindo um campo, mas construindo uma casa de batalha. Por isso todas as tribos que lutavam bastante e tal. Além do multiplayer, que era para todos. Então, finalmente, né, claro, você tinha um cabo de rede, você podia jogar em multiplayer. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Na mesma época, surgiu a lindíssima franquia Command & Conquer, que daí brigou com Warcraft pela popularidade, etc. Mas uma coisa que ela fez primeiro foi a possibilidade de você restaurar os seus edifícios. Porque antes, matou, no Command & Conquer, eles estavam colocando uma camada a mais aí de estratégia. 97 foi um ano muito importante, primeiro por conta do lançamento de Total Annihilation, que não somente colocou unidades 3D, e isso é muito importante, porque depois vários jogos vão seguir, mas porque ele se focava em macrogerenciamento e não microgerenciamento. O que isso significa?
Geralmente, quando você está jogando RTS, você tem que ficar preocupado em microgerenciamento. Então o que essa estrutura está fazendo? Será que ela está fazendo soldados suficientes? Eu preciso de mais gás, né? Vespeno, eu preciso... E é isso que você precisa se preocupar. Nesse caso, não. As batalhas eram tão enormes que o que você se preocupava era com o gerenciamento total da guerra. Sacou? Entendeu? Em Dark Reign, a inteligência artificial era muito sofisticada, também do mesmo ano. Então eles tinham inteligências artificiais para cada uma das unidades. É claro que você já estava acostumado com isso, aquele sistema de papel, pedra, tesoura, que é igual Joaquim Pô. Então uma unidade é melhor contra uma, pior contra a outra e tal. Porém, eles fizeram isso numa maneira que a gente não estava acostumado a ver. E também foi lançado Age of Empires. Age of Empires teve importância, não só porque é um título incrível e maravilhoso e muito legal de jogar, mas porque ele misturava elementos de Civilization, que é a estratégia em turno, e deixava uma batalha mais lenta, não tão lenta, claro, quanto turno, mas ele criou esse amálgama de misturas aí, que também vai ter ótimos frutos nos anos seguintes. Em 1998 surgia StarCraft. Eu não sei se você sabe, mas StarCraft é usado até hoje no sistema competitivo, mesmo depois que lançou StarCraft 2. Tem algumas competições que ainda preferem o primeiro StarCraft. Quer dizer, o sistema praticamente perfeito para a RTS. E não tem a ver só com o sistema. StarCraft mostrou como era possível fazer uma história totalmente envolvente, mesmo falando de estratégia em tempo real, porque geralmente combate e ação não combina com história. Porém, o que eles fizeram? Eles colocaram todos os nomes novos, coisas que eles criaram diretamente na mecânica. Então era um jogo tão imersivo que se tornou um marco muito importante para o mercado de videogame e especialmente para o mercado de RTS. Depois disso, a maioria dos jogos passou do 2D para o 3D. Muitos não com tanto sucesso assim, porque é uma mudança um pouco estranha. Tem alguns jogos que eu acho que você devia experimentar da época, entre eles, tipo Populous. Populous é bem legal. Dungeon Keeper é bem bacana também, e tem alguns que fizeram mudanças que eu acho muito importantes. E Homeworld, como ele se passava no espaço e era 3D, você realmente podia movimentar sua nave para qualquer direção. Se você viveu essa época, você sabe que isso podia causar nós no seu cérebro. Porque causava mesmo. Que nem o Mario 3D, me deixava meio, né? Meu Deus, eu posso mexer ele para lá. Sim. O 3D só foi se tornar padrão com o lançamento tanto de War of Mythology, ótimo título, como Warcraft 3. E depois disso, o gênero foi evoluindo por conta de seus subgêneros, ou outras possibilidades. E daí muita gente foi experimentar. Dragon's Heart de 2005 tentou ter 2 mapas simultâneos para você gerenciar. Não bastava os edifícios e as unidades, ainda 2 mapas. Pode ser mais complicado do que parece. E Halo Wars, daí a gente já está falando de 2009, o que ele fez foi tentar trazer um pouco mais de foco na ação e no combate e menos em gerenciamento. Então, não tem assim um monte de coisas para você ficar microgerenciando, porém o sistema de pedra, papel e tesoura ainda funciona. Então, ele ainda é considerado um RTS. E daí, gente, tem as evoluções, que são bem legais. Uma evolução do RTS misturado com online, porque o multiplayer sempre foi muito importante para esse gênero, são os MOBAs. Multiplayer, Online, Battle, Arena. Significa que em vez de você ter várias unidades, você controla uma só, numa arena de batalha, e junto com o seu time, seu objetivo é o mesmo do RTS, destruir a base inimiga. Um dos primeiros jogos foi Dota, e é claro que você manja e sabe de LoL. LoLzinho, League of Legends, está muito na moda, então veio diretamente daí, do RTS. Se você gosta de sci-fi, a minha dica da semana para você experimentar em RTS é Sins of a Solar Empire. O jogo começou em 2008 e teve vários relançamentos e coisas mais e patches até 2012. Eu adoro jogos que são tipo bem cuidados, assim, por anos. E, além de tudo, ele tem ali um belo background de ficção científica muito bacana. Semana que vem eu volto para falar de estratégia em turno, além de estratégia em turno, todos os subgêneros que ela criou, mas, por enquanto, você pode mandar e-mail para mim me pedindo temas. Você manda e-mail no higinebrasil@higiene.com e eu faço um gamepad só para você. Beijo, até a semana que vem.